Olá, galera do sétimo ano do Colégio Atlas. Forte abraço do professor Fábio. Como vamos aí? Dando seguimento aos nossos estudos. Na nossa última aula, nós falamos sobre a questão da população brasileira, como é que ela vive, como é que ela chegou até esse ponto. E hoje nós começamos a trabalhar assim, a questão de números, como que essa população se comporta dentro do espaço. Só lembrar que o Brasil é um país de terras continentais, ou seja, é um país muito grande em relação a outros países, é o quinto maior país do mundo, né, em questão territorial, e por isso você ter essa questão territorial, o Brasil é interessante, porque a população se comporta do mesmo jeito do seu tamanho. Então começamos a analisar o seguinte, como que é feito isso? Aqui, na questão populacional, o Brasil ocupa também a quinta posição também. Hoje o Brasil tem aproximadamente, quando eu falo aproximadamente, significa que não é um número exato, nesse momento tem gente nascendo, tem gente morrendo. Temos em torno de 209 milhões de pessoas dentro do território brasileiro. Esse número, em relação ao território, é bem significativo. Se a gente der uma olhada, nós temos aí a China e a Índia, ambos com 1 bilhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, então é muita gente dentro de um território muito amplo. Então, começamos a entender assim, como se comporta a população brasileira, a gente vai ver a questão da idade. Então, primeiro aqui, ó, pirâmide etária. Então, assim, na sua apostila aí ele falou sobre pirâmide etária. O que seria essa pirâmide etária? Pirâmide etária é um gráfico que permite analisar a distribuição da população por idade. Ou seja, você vai pegar a população e vai analisá-la por idade. Como assim? A gente vai ver que parte da população brasileira tem uma idade, ou seja, é mais jovem, mais adulta. Então, para isso serve essa pirâmide etária, ou seja, para definir locais. Por exemplo, a gente consegue ter uma distinção, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos bairros que apresentam um número muito grande de idosos e outro bairro apresenta um número de jovens muito bom. Por exemplo, alguns bairros da Zona Sul, a população de idosos é muito grande. Então, isso para isso que serve a pirâmide etária. E como que ela é representada? Aqui nós temos aqui um exemplo de pirâmide etária. Na sua apostila também tem aí alguns exemplos, né, que você pode dar uma olhada. Então, ela vai representando de um lado homens e mulheres e no meio dela, geralmente, ou na lateral, ela vem marcando a questão da idade. Então, e o ano, né? Também às vezes aparece mesmo a questão do ano. Então, a pirâmide etária ela serve para isso, mesmo para mostrar essa dificuldade e fazer uma análise da população em si. Como se comporta, como que é feita a distribuição da população do Brasil? A população brasileira, ela, apesar do Brasil ser muito grande, ela é muito mal distribuída. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai olhar o seguinte, que em amarelo temos aqui o Sudeste. Em relação a tamanho, o Sudeste brasileiro hoje apresenta o maior número de pessoas, enquanto que a região maior, ou seja, que é a Nordeste, Norte, quer dizer, tem um número muito reduzido de pessoas. Isso é uma problemática, porque quando um espaço é pequeno, por exemplo, temos aqui, ó, quando o espaço é muito pequeno, tá vendo essa parte mais escura aqui, é a parte onde tem maior número de pessoas no Brasil. Então, é uma parte muito pequena. Se você olhar a parte mais clara, aqui, mais do branco, da parte marronzinha aqui, é a parte que tem menos pessoas. Ou seja, a branca também, mas a gente olhar a grande concentração de pessoas hoje está no Sudeste. Isso se deve a alguns fatores, como eu expliquei para você na última aula. Os fatores culturais, fatores industriais e a questão do emprego. Então, muita gente vem para essa região. Então, como é que a gente vai entender isso? Dentro da geografia, nós temos uma coisa chamada densidade demográfica. O que seria essa densidade demográfica? A densidade demográfica ela seria exatamente o cálculo de pessoas por área. Ou seja, a gente vai fazer o cálculo de tanto. Então, a gente vai chegar a uma estabilidade. Então, a gente pega o tamanho daquela região e calcula. Então, nessa divisão aí, a gente vai ter exatamente o que? O número X, ou seja, se o espaço for pequeno e tiver muita gente, certamente a gente vai usar um termo chamado povoado
e populoso. Qual a diferença de um e do outro? Povoado é cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. E o populoso significa que tem um excesso de pessoas. Ou seja, um ônibus tem exatamente espaço para 44 pessoas sentadas. Mas, em determinado momento, esse ônibus tiver 80, 100 pessoas, isso se torna desconfortável. Esse é o grande problema das grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, que acontece isso. A densidade demográfica apresenta um número muito grande de pessoas para um espaço muito pequeno. Perfeito? Então, pessoal, fica por aqui. Então, para casa, vocês, a gente trabalhar na próxima semana, vocês vão fazer o exercício da página 349, 351, 354, 355, 359, 360, 361, 362, ok? Então, assim, façam, enviem para mim pelo meu e-mail ou por outros meios de comunicação aí. Então, mas antes de tudo, eu gostaria de desejar para todas as mães, assim, do grupo, da turma, um feliz Dia das Mães, um forte abraço, assim, a gente agradece a força que vocês têm dado aos professores e a toda a equipe do Colégio Atlas. Um feliz Dia das Mães. Um grande abraço, professor Fábio.